Deus tem caminhos que Ele nos leva que a gente não entende. A gente não entende o caminho pelo qual Deus vai nos conduzindo. A gente não entende, Deus vai nos levando e a gente não vai entendendo. Eu ouvi alguém dizer aqui, que alguém falou para o pastor Marcos Paulo, desiste. Alguém falou para o meu pai, quando ele começou a igreja, lá em cima, desiste. Você vai pregar para mosquito, que não tem ninguém. Mas Deus deu uma orientação para o meu pai. E meu pai permaneceu. Daí passou-se uns anos. Eu não queria saber de evangelho de jeito nenhum. Mas em 1990 Deus falou: chega, você é meu, venha. Eu tinha 20 anos, cheio de gás para fazer um montão de besteira. Deus falou: chega, você é meu, rapaz. Me deu uma sacudidela, me chamou e eu tive que vir quietinho, né? Como Jeremias com um canzil no pescoço. Tá bom, eu vou, sim. Não tem jeito mesmo, não tem jeito não. Não, então vem. E eu fui. E meus colegas disseram: fogo de palha. Vai fazer 34 anos que está queimando palha. 34 anos queimando palha. Então, queridos, o que eu quero dizer para você nesta noite, o caminho desse camarada chamado José, acredito que tenha tudo a ver com a vida da Ramá aqui nesse bairro. Eu vou dizer para o pastor Marco Paulo: quem bebe água de Xerém nunca mais sai daqui, pastor. Quem bebe água de Xerém nunca mais sai. A nossa igreja vai fazer ali 43 anos. Eu lembro quando eu era criança, eu vinha com meu pai aqui para a rua, ele chama de Santa Rita, mas a gente conhecia como Rua do Sapo. Eu era moleque que vinha com meu pai para cá. A igreja era ali, perto daquela outra ponte que tem ali na frente ali. A igreja ficava ali para dentro, na casa de uma irmã. E começou o trabalho ali, eu vinha para cá com meu pai, criança, com alegria tremenda, mas não queria saber nada do evangelho. Até que aos 20 anos Deus falou: agora chega de brincadeira, você é meu, vai fazer a minha obra. E eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que nós acabamos de ler aqui. Deus escolheu um homem, que a irmã leu aqui de Abraão: sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. A igreja começa desse jeito. Talvez aqui, quem sabe onde é que é o Morro do Quiabo, onde é que a irmã Almerinda, quem sabe? Ah, mas tem algumas pessoas que não sabem. Lá na casa da irmã Almerinda, não sabe. Não sabe onde é que é. Você leva um dia elas lá para visitar lá a casa lá. Chama os irmãos: irmão, vamos fazer um churrasco lá na minha casa. Cada um leva 1 quilo de carne, outro leva um refrigerante, outro leva isso. Chama para convida eles. Hoje está uma maravilha, tá? Porque botaram um corrimão, tem um pedaço que está calçado, né? Tem um pedaço que está calçado, é uma maravilha. Mas há 19 anos atrás, essa chuvinha aí que está chovendo, ô meu irmão, para subir lá não era fácil não. Agora preste atenção, porque Deus chama. Pastor Marco Paulo ele estava dando testemunho aqui de como a Ramá veio parar em Xerém. Estava num programa de rádio, alguém ligou para ele dizendo: estou a ponto de tirar minha vida. E ele disse: calma aí, rapaz, não faz isso não, calma aí. Era de madrugada o programa. Ó, de manhã eu vou estar aí na porta da tua casa. O cara não acreditou. Acreditou não, né, pastor? Não acreditou. Mas só que o rapaz não sabia que o pastor Marcos Paulo era daqui, de Santa Cruz da Serra. Ele não sabia disso. Quando foi de manhã que o cara acordou, tá lá o Marcos Paulo na porta da casa dele. Ô, é o pastor da rádio, tá aqui, ó, falar contigo. Hã? E daí cresceu essa maravilha. O rapaz está na Ramá? Não está. Mas também não se matou.
Não está na Ramá, mas também não se matou. Se aquela madrugada ele não tivesse lá na rádio, o rapaz não tivesse com o rádio ligado, ouvindo a programação, não teria Ramá aqui hoje também. Eu falo para minha esposa, nós temos que ser gratos a Deus por tudo. O cara passou por nós, abriu porta e foi embora. Nós temos que ser gratos a Deus por isso. A vida desse moço aqui, José, os irmãos dele o lançou fora do seio da sua família. Some daqui. José não sabia de nada que estava acontecendo, mas Deus tinha um propósito na vida de José. José não sabia de nada o que estava acontecendo. Hoje nós temos a palavra que você pegar e ler. Se nós pegarmos a palavra e começarmos a examinar, nós vamos ver, peraí, eu já vi essa história aqui em algum lugar. Eu já vi isso acontecer em algum lugar, mas naquela época José não sabia. José não sabia. Os irmãos o pegaram e o venderam como escravo. José foi, e ele sempre querendo voltar para a casa do seu pai. José chega numa casa de um homem forte do reino de Faraó, e José estava numa boa, tranquilão, já estava bem. Porque uma coisa, irmãos, eu tenho dito e eu quero dizer para você nessa noite: se você serve ao Senhor e você conhece o Deus a quem você está servindo, você não abre a tua boca para murmurar por nada. O tempo que essa igreja tem de nascida aqui é o tempo que eu tenho de casado com Cristina. 19 anos, nós vamos completar agora em dezembro. Você pergunta a ela quando foi o dia que ela me ouviu eu murmurando, porque a coisa está dando errado, porque é isso, porque é aquilo. Pergunta a ela. Sabe por causa de quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado. E José também sabia em quem ele acreditava. Ele dizia: eu estou aqui, mas eu quero voltar para a casa do meu pai. Só que ele não sabia é que ele estava ali para cumprir um propósito de Deus, para cumprir uma promessa que Deus falou para um camarada lá atrás chamado Abraão. Falou: você não vai ver, você não vai estar aqui, mas a sua descendência será muito grande. Você não vai ver, mas você será pai de multidões de nação. E Abraão: como pode, Senhor? Abraão ainda discutiu com Deus. O Senhor fala que eu vou ser pai de uma multidão de nação, mas nem filho eu tenho. O meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. Como é que é isso? Aguarda, rapaz. Porque Deus não tem que me dar explicação. Mas quando Ele te chama, Ele te envolve com aquilo que Ele quer. Você não pode de maneira nenhuma deixar de acreditar que o que Ele falou, Ele vai cumprir. Pois a palavra dele diz que toda palavra que sair da boca do Senhor não voltará para Ele vazia, antes de fazer aquilo para o qual Ele a enviou. E agora Abraão morre, nasce seu filho Isaque, Isaque nasce Jacó, de Jacó nasce José, vai passando-se os anos, e de repente José é pego e é vendido pelos seus irmãos. José buscava a Deus, José servia ao Senhor, José não deixava de todos os dias adorar o Senhor, de todos os dias clamar ao Senhor, de todos os dias falar com Deus. E de repente acontece uma situação que a mulher do senhor dele agarra ele diz para a mulher: longe de mim pecar contra Deus e contra o meu Senhor. E se arranca das mãos da mulher e sai correndo, e a mulher vai e bota José na prisão. Só que aquela mulher também foi usada para
José realizar o propósito que Deus tinha para ele. Na prisão, José chega, o carcereiro olha para José e vê como José organiza a prisão. O carcereiro olha e diz: bom, o José, está aqui a chave do cárcere, toma conta da prisão, fica à vontade. José agora começa a tomar conta da prisão. Uma coisa linda que eu ouvi, pastor Marcos Paulo, a irmã dizer aqui, é que quando vocês conseguiram esse terreno, elas vinham para cá amarrar o valente. Porque Jesus fala que ninguém podia entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo. Sem antes amarrá-lo. E quem é o valente, pastor? Valente espiritual. Nós sabemos que a nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Então vinham para cá, orava, consagrava o lugar. Olha aí. Tem orações de pessoas, como já foi dito aqui, que não estão mais na Ramá, mas que estão fazendo a obra de Deus em outro canto. Que estão fazendo, passou. Aí esse camarada José, ele está lá na prisão. De repente, alguém tem um sonho, um padeiro e um copeiro. E ele diz: o sonho teu, padeiro, daqui a 3 dias, você, vai ser tirado daqui e morrer. E você, daqui a 3 dias, você vai ser tirado daqui e vai voltar para o teu senhor Faraó, mas lembra de mim. Os anos passaram, irmãos. Foram 17 anos de amargura que José passou. Como assim de amargura, pastor? Porque ele estava preso, ele era o filho amado do seu pai, ele era um filho obediente de seu pai, passando por uma situação que não gostaria de estar passando, mas de repente agora José pega aquela palavra e continua servindo ao Senhor. Depois aí, passando os anos, 17 anos, aquele moço, Deus dá um sonho para Faraó. Faraó não consegue interpretar, ninguém consegue interpretar. O moço que José interpretou o sonho chega para o Faraó e diz: eu sei, tem um camarada lá na prisão que quando eu estava lá, ele me mandou uma palavra e eu saí de lá. E o que ele falou aconteceu. Manda chamá-lo. José vai. José interpreta o sonho. Deus prospera Faraó através de José. José passa a ser o senhor do Egito, uma potência. Qual o país hoje que tem uma potência maior na nossa nação, pastor? No mundo Os americanos. Imagina chegar um camarada lá como escravo na América, dos Estados Unidos, e de repente o cara seja senhor do... Quem é o presidente hoje que foi eleito? O Trump. Passa a ser senhor do presidente dos Estados Unidos. Foi o que José foi no Egito naquela época. O Egito é que dominava o mundo daquela época. E agora José vem e passa a ser o senhor de Faraó. Aí tu pergunta: por que, pastor? Porque José buscava a Deus. José se colocava numa posição em que Deus queria que ele estivesse. Porque ele era o que ia cumprir o que Deus falou para o seu bisavô Abraão. Mas como? José era cumprimento de uma promessa. Quem sabe você não está aqui hoje cumprindo uma promessa de Deus. Pastor Marcos Paulo disse aqui: eu tive o prazer de batizar o meu avô. Ele foi batizar, né? Que estava afastado há alguns anos. E aí, ele não era nem nascido quando o avô afastou. Estou dizendo que você é novinho, tá vendo? Não era nem nascido quando o avô se afastou. Nasceu, cresceu, fez a vontade do pai. E agora o pai dá a honra para ele a batizar o próprio avô. Aí José está lá no Egito, não sabendo o que estava fazendo, mas fazendo a vontade de quem? De Deus. Pastor Marcos Paulo, por José, ele ia para o Egito?
por ele ia largar o pai dele? Portanto, você lê a biografia e você lê lá na Bíblia lá e vai dizendo, ele queria sempre voltar para onde? Para a casa do seu pai. Mas o propósito de Deus não é que ele voltasse, era que ele continuasse para prosseguir o projeto que Deus tinha. Então, queridos, o que eu quero que você entenda comigo nesta noite é, a palavra está dizendo assim, ó, nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filho de Potifera, sacerdote de On. E o 51 diz, chamou José o nome do primogênito Manassés. Manassés quer dizer, ele disse, Manassés diz, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Só que Deus fez ele esquecer do trabalho dele, porque agora, irmãos, é uma coisa interessante, porque o pastor Marcos Paulo falou aqui que é prazeroso você fazer a obra de Deus. Você quer ver me alegrar? É eu estar evangelizando, é eu encontrar alguém para conversar da palavra do Senhor. A minha esposa fala assim, os seus olhos brilham. É porque eu tenho prazer nisso. José, quando ele se tornou o governador do Egito, você pensa que ele trabalhou menos? A Bíblia diz que ele percorreu toda a terra do Egito, organizando, projetando, fazendo o que hoje o pastor Marcos Paulo falou ali, as células, né? Ou você vai plantar, você vai liderar isso, você vai liderar aquilo, você vai liderar aquilo outro. Ele tinha que coordenar todo o Egito, porque ele sabia que 7 anos de prosperidade vinha, mas que depois de 7 anos de prosperidade viria 7 anos de fome, de escassez. Então ele tinha que preparar paiol, ele tinha que preparar bastantes coisas, tinha que preparar bastante, eu esqueci o nome que me fala, cereal, mas tem um nome para guardar o cereal que fala, celeiros, né? Tinha que preparar bastante celeiros para guardar aquele cereal, porque quando viesse os 7 anos de fome, ele teria alimento para alimentar toda a terra. Irmãos, e agora ele fala, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Manassés. Eu quero dizer para você que na nossa vida nós temos que ter um Manassés. Porque depois que você tiver um Manassés, vai vir também o Efraim. E aqui está dizendo no versículo 52, está dizendo aqui, o nome do segundo chamou Efraim. Porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Interessante que o pastor Paulo falou aqui para a moça ali, a filha do nosso irmão saudoso Aloysio. Ele perguntou aqui, nós nem sabíamos que nós estávamos começando. Por que não sabiam? Porque Deus ele vai dando a conta gota, meu irmão. Deus vai dando a conta gota, toma aí. Ele sabe se dá demais, a gente pode se engasgar. Aí ele vai dando conta gota, toma mais uma gotinha, toma mais outra, e toma mais outra. E aí vai dando, aí vai vendo também se ele vai perseverar. Se eu vou perseverar. Se você vai perseverar. Nós temos que confiar nele. Confiar no Senhor. Eu quis, meter o pé. E estava disposto a meter o pé. E Deus, conhecendo-me, falou para a irmã assim, irmã, sai da tua casa. Vai na casa da irmã fulana de tal. Vai lá porque eu tenho algo para entregar. E a irmã estava em casa, cheia de trabalho. Saiu da casa dela. Eu não tenho nem intimidade com essa irmã. Saiu da casa dela e foi para a casa da outra irmã. Chegou lá, eu estava em casa. E Deus mandou eu vir aqui, eu não sei porquê. Mas vamos orar. E ela começou a orar. Daqui a pouco ela começou a orar. E ela na oração dela falava tudo que estava no meu coração do que eu ia fazer. Depois ela terminou de orar e disse, eu sei porque eu estou orando. Eu sei porque que Deus mandou eu vir aqui. Aí ela olhou para mim e disse, Maurício, não tome essa decisão. Você está com a decisão de fazer isso.
Falei, eita Espírito Santo fofoqueiro. Porque Ele conhece o teu coração, não adianta. Ele conhece o meu coração. E a minha irmã que estava comigo, minha irmã mais velha, estava comigo, olhou para mim e disse, vem cá, você estava querendo tomar essa decisão mesmo? Tudo que a irmã falou é verdade. E eu costumo dizer, irmãos, minha esposa está ali, que pode comprovar, eu costumo dizer que Deus me ama demais. Porque parece que tudo que vai acontecer comigo, Ele me revela antes. Quando Ele não me mostra, Ele usa alguém para falar comigo, ó, te prepara porque vem aí. Tá vindo um chumbo grosso aí. Tá vindo aí, eu já fico já como? Opa, quando vem eu já tô calçado. Bateu, vai bater, vou balançar, mas não vou cair não, meu irmão. Porque Deus, Ele me avisa antes de acontecer. Aí eu lembro daquela palavra que diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, se você serve a Deus, você nunca vai ser pego de surpresa. Nunca vai ser pego de surpresa. Você sabe que Jesus vem. Jesus voltará, não sabe? Você não ouve falar que Jesus voltará? Sim ou não? Ouve. Você não vai ser pego de surpresa. Você não vai ser surpreendido, não. Por que, pastor, não vou ser surpreendido? Porque você está ouvindo e você sabe que Ele voltará. Então, se você sabe que Ele voltará, você é daquelas 5 virgens prudentes ou daquelas 5 virgens loucas? As 5 virgens prudentes foi pega de surpresa? Foi ou não? Não. Por quê? Porque elas sabiam, elas estavam ali, mas estavam preparadas, entendendo que Ele viria. José não sabia de nada disso que ia acontecer com ele. Mas ele continuou servindo ao Deus dele, ao Deus que seu pai ensinou. Quando José prospera, aí vem o Efraim, e ele disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Sabe o que é, irmão? Você, 19 anos, quantos anos? 19 anos sem ter notícia do seu pai. Você foi arrancado do seu pai. Quantos anos a Ramá está fazendo? 19 anos. Sem ser arrancado do seu pai. Quem sabe o que está acontecendo? Passados 19 anos, José longe da sua família. Lá vem os seus irmãos, que ele tiveram um sonho que disse, olha, eu vejo o sol, a lua e 11 estrelas se ajoelhando diante de mim. Que isso, rapaz? Que negócio é esse? Nós vamos se ajoelhar diante de você? Olha, nós estávamos cortando molhos de capim. O meu molho se colocou de pé e vocês, ó, se escoravam em mim. Que é isso, seu sonhador? Está achando que nós vamos ser teu servo? José não sabia. Passado 19 anos, a Bíblia fala, depois de 2 anos de fome, eles começaram a correr para o Egito. Jacó soube que tinha no Egito comida, manda os seus filhos se apresentam a José. Se apresenta a José. E José olha para os irmãos e conhecem ele, mas ele não conhece os irmãos. Irmãos, está aqui minha filha que tem 9 anos, está ali o filho do pastor Marcos Paulo que também tem 9. Se essa criança sair daqui, passar 19 anos longe de nós aqui, sem nós ver ele mais, 19 anos, ele volta, talvez vai lembrar de mim, mas duvido que eu vou lembrar dele. Por que não vai lembrar, pastor? A fisionomia dele, o que, pastor? Mudou. Aí chegam no Egito, José está lá. Quando José reconhece os irmãos dele, a Bíblia diz que aí então ele lembrou do sonho que Deus deu. Só quando os irmãos dele chegam, ele lembrou: caramba, não foi os meus irmãos que me enviaram para cá, não. Foi o Deus do meu pai que me trouxe para cá para manter eles em vida. Talvez você está passando por algo que você não esteja entendendo, mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, não desista.
Não desanime. Às vezes vem o cansaço. Vem o cansaço, mas aqui Deus vai te fazer você esquecer. Deus vai fazer você se esquecer. Deus vai fazer você esquecer de toda a sua aflição. Quando você toma posse. Eu vi o pastor Marco Paulo outro dia contar, se estivemos aqui, quando ele lançou o livro, ele dá o testemunho de como ele conseguiu realizar a faculdade. Aí a gente vê o pastor Marco Paulo hoje, né, andando com seu carrinho, andando para lá e para cá, mas procura saber a história para ele alcançar a faculdade que ele alcançou, para ele terminar lá a faculdade. Quantas vezes? De caminhão, pastor, que você ia? De carona no caminhão para a faculdade, sem um centavo no bolso. Aí hoje a gente sorri, mas procura saber a história. Se ele tivesse desistido, se ele não tivesse perseverado, o problema é que nós desistimos no meio do caminho. Então você não sabe qual será o futuro. Não desista, irmãos. Você sabia que desistir é uma coisa do ser humano? Jesus, ele quis desistir da cruz. Que é isso, pastor? Ele disse assim: Pai, se for possível, parta de mim esse cálice. Porque ele sabia que era doloroso o caminho que ele ia passar. Mas de repente ele se desperta. Opa, peraí, Pai, não faça isso. Faça a tua vontade. Não faça a minha não, faça a tua vontade, Pai. Porque, irmãos, uma coisa nós temos que entender, que o nosso Deus, ele não abre mão de nós. Ele não escolheu a pessoa errada. Não, pastor, não era eu que tinha que estar aqui não. Se não fosse você, ele não teria escolhido. Você pode até não querer, mas foi você que ele escolheu. Você pode até não querer, eu não quero, isso aí é muito... Mas foi você que ele escolheu. E o pastor Marco Paulo sabe que quando nós escolhemos alguém para tal função na igreja, não foi nós que o escolhemos. É Deus que nos mostra. Coloca fulano nisso ali, coloca Beltrano nisso, faça fulano aquilo ali. Não, queridos. E aí tem pessoas que não aceitam. Nós não vamos empurrar de goela abaixo da pessoa. Mas aí é o problema dela com quem? Com Deus. Isso aí é ela com Deus. É ela com Deus. Então, amados, eu quero dizer para você, José foi escolhido. José alimentou a sua família. José salva o Egito da fome e salva a humanidade daquela época da fome. Como? Porque Deus havia feito uma promessa para o seu bisavô Abraão. Amém? Será que Deus não fez uma promessa lá atrás para os nossos avós e que hoje Deus está cumprindo na nossa vida? Que hoje Deus está cumprindo na nossa vida. Que eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, esta obra, ela não vai acabar. Vai dar continuidade, vai crescer. E talvez, eu quero dizer aqui, profetizar, pastor Marco Paulo, enquanto estava conversando aqui, enquanto eu estava falando aqui, eu estava lembrando. Eu estava ali e estava meditando. Aonde vocês passaram, Barreiro, Mantiqueira, Xerém, tem uma semente plantada lá. E que essa semente pode brotar, ramar lá. Creia nisso. Mas como, pastor, não foram à toa que vocês foram lá, foram ali, foram lá. Não foi à toa. Porque está aqui. Vocês passaram por lá, mas deixaram a semente. E vai chegar a hora que a semente vai brotar, vai germinar. O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avanço para que está diante de mim.
O nosso Deus, irmãos, é um Deus de futuro. O nosso Deus é um Deus futurista. Ele vai nos mostrar lá no futuro por que nós passamos por tudo aquilo. Mas eu não posso ficar apegado ao passado, porque Ele vai me fazer crescer. Ele vai me fazer crescer. Então não desista do projeto de Deus na sua vida. Pastor, mas eu estou tão desanimado. Meu irmão, está desanimado? Vai assim mesmo, desanimado, mas vai. Está desanimado? Vai desanimado assim mesmo, mas vai. Porque quando você acorda para ir para trabalhar de manhã, você olha para o trânsito assim, ah, meu Deus, vou ter que fazer esse trânsito tudo de novo, mas você não vai. Na obra de Deus é assim. Está desanimado? Vai. Levanta e vai. Vai, Senhor, eu não estava querendo ir não, mas é meu compromisso. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai voltar de lá renovado. Vai voltar de lá restaurado. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Então aqui o José, ele diz assim no 52, perdão. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O pastor Marcos Paulo saiu daqui e foi para Xerém. Saiu daqui e foi para o Barreiro. Mas voltou para cá de novo. E Deus fez a obra crescer. E uma coisa linda que ele falou ali, que eu falo sempre na nossa igreja. Tudo que tem aqui, coisa linda. Ele falou: pastor, aqui não tem R$1 de uma ajuda política. Não tem R$1. Tudo é ajuda dos irmãos, oferta, fidelidade dos irmãos. E eu digo na nossa igreja, teve uma época que a gente fez na nossa igreja lá, se irmão, quebra, tirar umas telhas, quebramos tudo, vamos botar laje. Alguém passou e perguntou: qual político que está ajudando? Eu disse: pode falar que é o seu dízimo, meu irmão. Pode falar que é a sua oferta, minha irmã, é que está fazendo essa obra acontecer. É tão bonito isso, irmãos. A gente não ter que tirar o chapéu para ninguém. Pastor, mas você não precisa de político? Precisamos de político, sim. Mas para fazer a obra de Deus, nós precisamos de quem, pastor? De Deus. Porque Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você para realizar o que foi realizado aqui, o que está sendo realizado. Que Deus te fez crescer para isso. Quando Deus te abençoar, você lembra: peraí, eu tenho que honrar o Senhor com a primícia de toda a minha renda. Quando Deus te fazer você crescer, você lembra: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. É lá que Deus vai te fazer você crescer, na terra da sua aflição. Cresceu? Opa, Senhor, obrigado, meu Pai. Eu tenho que me lembrar de que o Senhor é o Deus da minha vida. Então coloca isso no teu coração, e Deus vai investir na tua vida. E que venha mais 19, que venha mais outros 19 por aí, se Jesus não voltar. Que venha outros. Mas se alguém quiser ficar nos outros 19, também não tem nenhum problema. Irmão, se Jesus voltar, não quero chegar aos 35 anos, não. Não tem problema, Jesus volta, me lembra. Quero estar com o Senhor. Então, queridos, coloca isso no teu coração em nome de Jesus. Esquece das lutas, dos problemas que você enfrentou e olha para frente. O autor e o consumador da tua fé. E está lá na frente, de braços abertos, esperando. Vem, meu irmão. Vem, minha irmã. Estou aqui de braços abertos. Não te preocupes, não desanimes. Deus tem projeto de vida para você. Eu quero agradecer a Deus, que o Espírito Santo possa falar profundamente em seu coração. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Louvo a Deus, e assim que eu tiver outra oportunidade, estaremos juntos em um nome
do Senhor Jesus. Amém? Igreja Comunidade Ramá Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Ramá Xerém, para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida.